Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22 até o versículo 30. Lucas 13, 22 a 30. Seguimos com a nossa série de estudos baseados no livro do Peregrino. Hoje, capítulo 5, Peregrino na porta estreita, cristão na porta estreita, melhor dizendo. E eu quero ler com vocês esse texto e seguiremos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: eu não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Meus irmãos, desperto pelo livro sobre a sua terrível realidade, a sua terrível condição, cristão prossegue rumo à cidade celestial, deixando para trás a sua família, que não quis te acompanhar, deixando para trás amigos, deixando vizinhos, deixando aquela vida destinada à destruição. Pelo caminho até aqui, até o momento, cristão já enfrentou algumas pesadas lutas severas. O cristão precisou perseverar em meio à má influência de obstinado e flexível. Ele precisou superar o terrível pântano do desânimo, que por pouco não acabou com a sua jornada, por pouco não acabou com a sua vida. E ainda o engano de um hipócrita chamado sábio segundo o mundo, sendo que esse último ataque sutilmente o convenceu a deixar o caminho que leva até a porta estreita. Como diz um pastor amigo, o engano engana. E de fato ele foi enganado. A sabedoria do mundo, a promessa de alívio para cristão do pesado fardo, o convenceu a buscar auxílio do Senhor Moralidade. O sábio segundo o mundo disse que o Senhor Moralidade resolveria o problema do fardo de cristão. Só que a gente bem sabe que a montanha que dava acesso a essa suposta ajuda só fazia aumentar o peso do fardo, só complicava mais a vida de cristão. E ele foi percebendo que a moralidade não resolvia a sua angústia, e ninguém ali naquele local era capaz de ajudá-lo. Evangelista, mais uma vez, surge, o grande herói da história, um dos grandes heróis da história, né? Ele surge e o socorre, confrontando com a palavra. Evangelista confronta cristão com a palavra, porque, meu irmão, quem ama confronta. Quem ama te coloca contra a parede. Quem ama diz para você: olha, você está errado. Só que ele também o consola, dizendo que há perdão para o mais vil dos homens. Cristão agora envergonhado, pesaroso, porque foi enganado pelo Senhor sábio do mundo, sabedoria do mundo. Ele chega a duvidar se haverá esperança após tamanho fracasso. Mas o evangelista o acalenta dizendo: cristão, seu pecado foi de fato muito grave. Só que o homem da porta tem boa vontade para com homens. E eis que esse pobre homem cristão chega até a porta estreita, cansado pelo fardo, muito cansado pelo fardo que ainda estava nas suas costas e o atormentava, cônscio da sua triste realidade,
morto de vergonha, reconhecedor da sua miséria. E John Bunyan relata que após algumas batidas, uma, talvez duas, talvez até mais vezes, boa vontade ou benevolência o recepciona na porta e logo o puxa para dentro. Dá um empuxão em cristão para dentro, sem dar chances de cristão recuar, para proteger cristão dos ataques de Beelzebul, que tem um castelo logo pertinho ali e ataca aqueles que chegam até a porta estreita. Cristão, enfim, entra na porta estreita. Cristão, enfim, adentra por essa porta, desprovido de orgulho. Pelo contrário, humilhado, consciente que se chegou até ali na porta, não foi por sua capacidade, ele tinha certeza disso. Cristão está no chão, completamente fragilizado, em busca daquele único capaz de dar descanso à sua alma. Meus irmãos, Jesus segue o seu caminho rumo a Jerusalém. Jesus está seguindo para o Calvário, muito seguro do que está fazendo. E por onde Jesus passava no caminho para Jerusalém, a palavra diz que Jesus pregava as boas novas. Jesus pregava a si mesmo, Jesus pregava o Evangelho. Jesus estava atento às necessidades daquelas pessoas e Jesus era solícito a responder aos seus ouvintes. E o texto de Lucas relata que na multidão uma pessoa o questiona. Dentre aquela multidão, com suas várias perguntas, surge uma pergunta que chama a atenção de Lucas, que chama a atenção do evangelista, e ele coloca na palavra. E essa pessoa pergunta: Senhor, serão muitos os salvos? Ou melhor dizendo, serão poucos os salvos? Uma pergunta legítima, considerando o ensino de Cristo. Só que o Senhor lhe responde trazendo uma dramática advertência, que sem dúvida já é uma resposta afirmativa de que de fato não são muitos que serão salvos. E percebam que não é a primeira vez que Jesus responde com uma advertência, uma pergunta, respondendo com uma advertência. Se você perceber no início do capítulo 12, que lemos, Jesus prega duramente arrependimento de pecados quando ele foi questionado por alguns homens sobre o motivo de soldados de Pilatos terem degolado alguns judeus que foram oferecer sacrifício no templo. Jesus não responde o motivo, mas ele diz: vocês acham que eles eram piores do que vocês? Nada disso. Arrependam-se dos seus pecados, porque amanhã pode ser com vocês isso. Meus irmãos, o nosso Senhor não perdia tempo com questões frívolas. O nosso Senhor não perdia tempo com a pura satisfação de curiosos. Deus não gasta tempo com isso, porque a sua mensagem era urgente. A verdade que ele tinha que pregar era urgente. Como resposta, Jesus diz: lutem, agonizem, esforcem-se para que vocês entrem pela porta estreita enquanto ela está aberta. Porque o dono da casa em breve irá fechá-la e muitos ficarão do lado de fora. Muitos se darão conta da tragédia que se encontram quando a porta for fechada. E a esmurrarão violentamente, gritarão e implorarão para entrarem, mas será tarde demais. E tudo que se ouvirá é: não os conheço. Eu nem sei de onde são vocês. E ainda que insistam dizendo: comemos e bebemos com o Senhor. Como é que o Senhor não conhece a gente? Caminhamos com o Senhor, ouvimos os teus ensinos. Essas pessoas ouvirão de novo: eu já disse, eu não os conheço. Eu não sei quem são vocês e nem de onde vocês vêm. Para longe de mim, para bem longe de mim, vocês que praticam mal. E Jesus prossegue dizendo: naquele dia em que a porta será cerrada para sempre, muitos chorarão de tristeza e rangerão os dentes com profundo ódio, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os outros profetas
na glória, e então eles lamentarão, pois eles se julgaram dignos de glória, eles se julgaram aptos a desfrutarem da presença de Deus por serem parte do povo da aliança, mas eles estavam enganados. Meus irmãos, eu quero nessa manhã refletir com vocês em duas verdades que temos aqui no texto. A primeira, aqui no versículo 24, só o versículo 24. A primeira verdade que eu compartilho com vocês e que o Senhor fala ao seu coração é que a porta estreita só se abre para maltrapilhos desesperados por salvação. Versículo 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos baterão 1, 2, 3, talvez 1 milhão de vezes na porta, só que ninguém os receberá. Ninguém lá estará para recepcioná-los como boa vontade estava para recepcionar cristão. Porque estes baterão com o peito estufado. Estes baterão convictos que serão recepcionados com uma comitiva de boas-vindas, com um tapete vermelho, com honrarias, com aplausos, com uma miríade de anjos. Como bem sabemos, os fariseus daquela época, como alguns outros judeus, eles descansavam nessa ilusão, eles se apoiavam em sua descendência abrâmica para serem salvos, e Jesus está condenando isso aqui. Como bem pensam sábios segundo o mundo, moralistas, civilidade, eles acham que o que eles fazem de bom será o suficiente para serem salvos. Mas, meus irmãos, por essa porta só entram miseráveis cabisbaixos, vazios, não cheios de si, cobertos de cicatrizes na alma e talvez no corpo. Por essa porta só passam homens e mulheres dispostos a agonizarem, dispostos a perderem mais que a família, perderem mais que amigos, se preciso for, mais que qualquer prestígio, mais que conforto, mais do que o nome, assim como o cristão perdeu, mas que também estejam dispostos a perder a sua própria vida, porque entenderam que a vida vivida até aqui era uma tragédia que não merecia ser vivida. Por essa porta só passam homens no qual o mundo não era digno deles. O nosso Senhor nos traz essa perturbadora e importante verdade nessa manhã, meus irmãos. Ninguém chegará à cidade celestial, incluindo você e eu. Ninguém chegará diante do seu trono de graça, sem marcas na alma, sem lágrimas. Ninguém adentrará na vida eterna sem as feridas causadas pelo custo do discipulado. Ninguém. Porque antes da glória, meus irmãos, antes da glória existe uma porta. Uma porta que ela é bem apertada. Ela é indigesta. E ela é feita, sabe para quê? Para nos consumir. Ela é feita para destruir a nossa natureza adâmica, que grita aqui dentro da gente. Uma porta tão pequena, tão minúscula, que ela não admite que passemos com o nosso ego inflado. Ela não admite que passemos com os nossos títulos. Ela não admite que passemos de mãos dadas com quem amamos. Porque nela só se passa uma vez, uma pessoa por vez. E somente por ela o homem pode acessar a salvação eterna. Somente por essa porta. Quem passa por essa porta, passa cônscio de que ela o levará até o caminho que é também bem apertado. Um caminho que por tantas vezes nos exigirá atravessar de joelhos, engatinhando em humilhação. Um caminho que existe para aniquilar o eu e permitir que Cristo viva em nós. Até porque, meus irmãos,
É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22. O cristão bem sabia que passar pela porta ainda não era garantia de descanso. Ele sabia disso. O evangelista já tinha deixado claro para ele. Só que tinha promessas de mais dores severas a todos que atravessam essa porta. Não tinha promessa de descanso, mas mais dores severas. O evangelista tinha advertido sobre as muitas lutas até a cidade celestial. O próprio sábio segundo mundo, com o intento de desencorajá-lo, também lhe falou das terríveis batalhas à sua espera adiante. Mas, meus irmãos, nada era mais pesado e doloroso do que o seu fardo. Nenhuma ameaça era mais assustadora que a ameaça da destruição reservada para os moradores da cidade onde ele tinha saído. Seria melhor sofrer por enquanto do que viver em uma ilusória paz e conforto à espera do juízo de Deus. Querida igreja, homens despertos pelo Senhor sobre a sua miserável situação, reconhecedores da sua pobreza, reconhecedores da sua vergonha, se dobram em humilhação diante dessa porta e imploram para serem salvos de si mesmos e salvos do terrível juízo vindouro. Imploram por saberem que para trás, nas suas vidas pregressas, só tem morte, só tem trevas, só tem engano, só tem perversidade, não dá para retroceder. Apesar das lutas prometidas adiante, voltar para trás seria terrível, terrível. Eles imploram porque sabem que também não possuem credenciais para entrar nesta porta. Eles sabem que se não for por graça, se não for por misericórdia, que se não for a benevolência do Senhor, que sempre recebe de bom grado homens quebrados, homens inúteis, eles jamais atravessarão a porta apertada. Por isso são humildes, porque não dá para não ser humilde. Eles imploram para entrar, mesmo cientes que a fúria de Beelzebu é muito maior para aqueles que passam por essa porta, mesmo cientes que sofrerão incontáveis aflições, e que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas nada se compara, meus irmãos, nada se compara ao peso de glória que está reservado para aqueles que perseveram até o fim. E todas as tribulações oriundas desse caminho de lágrimas são leves e momentâneas. Agonizar para entrar por essa porta estreita não é nada, quando nós recordamos de onde Deus nos tirou, e nos lembramos para onde Ele tem nos levado. Não é nada as tribulações, porque Deus me tirou do inferno. A mensagem urgente do Evangelho é, nas palavras do próprio John Bunyan, no seu livro A Porta Estreita, eu quero ler para vocês. Portanto, quando o Senhor diz esforçai, é o mesmo que dizer corra para o céu, lute pelo céu, trabalhe pelo céu, que você acabará fora do céu. Meus irmãos, a mensagem urgente do Evangelho para muitos nessa manhã é a seguinte: abandone a tua vida medíocre, arrependa dos seus pecados imediatamente, se humilhe diante do Senhor, bata insistentemente na porta, faça isso, bata na porta como se sua sobrevivência dependesse disso, porque ela depende disso, da sua insistência. Lute bravamente pelo céu, não para que você ganhe o céu pelos seus esforços, mas para que você não perca o céu pelas suas mazelas. Combata o bom combate,
2 Timóteo 4, 7 a 8. Corra com paciência a carreira que está proposta. Hebreus 12, 1. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. Tome a sua cruz, dia após dia. Negue-se a si mesmo e siga Cristo. Lucas 9, 23. Meu irmão, minha irmã, não queira estar entre aqueles que ouvirão: não sei quem são vocês, eu não conheço vocês, vocês vieram de onde? Vocês estão fazendo o que aqui? Não queira fazer parte daqueles que se humilham tardiamente aos pés de Cristo, dizendo: eu te conheço. Eu te conheço porque eu ouvi falar muito do Senhor. Eu sei bem quem é o Senhor é Jesus, o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor tem duas naturezas, uma humana, uma divina. Eu sei que o Senhor nasceu de maneira virginal. Eu sei que o Senhor nasceu numa manjedoura. Eu conheço o Senhor, eu estudei muito sobre o Senhor. Mas Ele insistirá: eu não sei quem são vocês. Sempre te admirei, Senhor. Eu sempre amei os teus ensinos. Eu sempre fiz parte da sua igreja. Me deixa entrar, Senhor. Tem alguma coisa de errado porque na minha igreja não fui excluído. Por que o Senhor está me excluindo aqui? Meus irmãos, nada disso será suficiente. Nada disso será suficiente se você amou mais a sua vida do que a Cristo. Se você o buscou não como um salvador, mas como um reles provedor de coisas. Se Cristo não foi de fato a sua única esperança de salvação, você estará perdido. Só que para todos que abandonam seus maus caminhos e se voltam em profunda contrição ao Senhor, Ele terá misericórdia. E Ele perdoará de bom grado. Ele abrirá a porta e te puxará para dentro. E você não resistirá, porque você amará ser puxado para dentro. Todo aquele que buscá-lo de todo o coração, de maneira alguma, Cristo lançará fora. A sua boa vontade em perdoar nos puxa, como fez com o cristão. Ele nos atrai com força para os seus braços de amor e nos preserva em segurança para todo sempre. Arrependa-se, meu irmão. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que a porta estreita, ela se fechará quando a benevolência do Senhor der lugar ao seu juízo. A partir do versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: eu não conheço vocês, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: eu não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. De fato, Jesus está falando sobre a salvação dos gentios. Há um claro ensino de que pessoas de todos os povos, de todas as línguas, sentarão à mesa, e não somente os judeus. Jesus diz que chegará o dia, meus irmãos, que essa porta, graciosamente colocada perante os homens para a salvação, ela será eternamente fechada. Chegará o dia que o Senhor da casa a trancará, a selará para sempre, e aos que estiverem na presença de Cristo, aos que estiverem na presença de todos os outros santos, este é um símbolo de segurança. Estaremos trancados eternamente, digamos assim, com o Senhor pelos séculos dos séculos. Isso conforta o nosso coração.
Só que para uma grande multidão, deixada do lado de fora, este é um sinal de tormento sem fim. Naquele dia, de nada, de coisa alguma valerá clamar por misericórdia, porque eles rejeitaram o tempo da misericórdia. Naquele dia não haverá nenhum consolo, porque o Consolador os expulsará da sua presença. Nenhum choro, nenhum lamento vai comover o coração justo do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus estará irado. O Cordeiro de Deus pisará com seus pés os seus inimigos e os terão como estrado para os seus pés. Naquele sombrio e amedrontador dia, muitos inimigos declarados do Senhor, muitos inimigos de Deus, incapazes de olhar na sua face, envergonhados, esmagados pelo peso das suas consciências, estes homens, Apocalipse diz que se esconderão dentro de cavernas, se afugentarão em cavernas e clamarão: rochas caiam sobre a minha cabeça, rocha, me esconda da fúria de Deus. Só que outros insolentes e ousados religiosos, eles se atreverão a encarar o Filho de Deus, enquanto os inimigos se escondem nas cavernas. Os religiosos se colocarão diante do Cordeiro irado e olharão no olho com arrogância e dirão para ele: o Senhor tem que nos salvar. Tem alguma coisa de errado, porque nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós realizamos maravilhas. Estes religiosos serão arrogantes até ao fim, se achando dignos de entrarem na cidade santa. Estes estarão numa situação muito pior, porque com as suas vidas devassas, eles mancharam o nome de Cristo. Meus irmãos, há uma advertência do nosso Senhor nessas palavras. Uma advertência proclamada insistentemente neste púlpito, dada a sua gravidade. A palavra do Senhor nos diz: ouçam vocês que dormem. Ouçam vocês que dormem sossegadamente nos seus pecados velados e vivem seguros numa frágil confissão verbal. É para você essa mensagem. Olhe para dentro do seu coraçãozinho. Confissões verbais não podem te salvar. A mensagem para você nessa manhã é: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto, enquanto a porta está aberta. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o religioso abandone o seu caminho, que o homem mau com os seus pensamentos volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Volte para Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Volte-se de todo o coração para Cristo. Pare de se enganar. Põe o teu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, versículo 29. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem um riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, de 8 a 10. Meu querido irmão, pare de viver no piloto automático. Acorda. Para de achar que você ainda tem muito tempo. Para de achar que ainda te resta muito tempo. Não resta. Não resta. Há sinais absurdos e crescentes da volta de Cristo.
A qualquer momento ouviremos a trombeta soar e o Senhor surgir por entre as nuvens. A qualquer momento. Ou a qualquer momento, o seu coração se aquietará no seu peito, te levando à presença daquele que o terá como pai ou como juiz. O que você tem preparado? Pare de se enganar. Volte-se para Cristo imediatamente. Eu repito, insista em bater na porta, insista. Ela ainda se abre para pecadores confessos, pecadores quebrantados. Ainda por um pouco de tempo esta porta se abre. Nela ainda encontra-se boa vontade para receber homens perdidos e necessitados de salvação. Não olhe para trás, não considere suas perdas, elas não se comparam de maneira alguma a Cristo. Corra para Ele, em disparada, largue mão dos seus amores. Se eles não querem correr com você, deixe eles de lado. Deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Arranque a sua mão se preciso for. Arranque teu olho se necessário for para que você ganhe o céu. Faça isso. E lembre-se, meus irmãos, nem sempre essa porta da graça estará à sua disposição. Na verdade, para uma multidão de pessoas, ela está se fechando perpetuamente nesse momento. Essa é a maior desgraça que um homem pode sofrer. Essa é a maior tragédia que um homem pode sofrer. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jonathan Edwards, no seu sermão Pecadores nas mãos do Deus irado, ele disse: a porta da graça está aberta agora, só que em breve ela será fechada para sempre. Muitos que hoje estão confiantes na sua salvação descobrirão muito tarde que nunca foram conhecidos por Cristo. Entrem pela porta da graça. Refugiem-se imediatamente em Cristo, somente nele. O homem estará protegido da incandescente ira de Deus. Olhem para a cruz e viva! Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, o povo bebia, o povo casava-se e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nunca e nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Por que é tão difícil entender isso? Por que é tão difícil entender isso? Meus irmãos, a porta da misericórdia que por tanto tempo esteve aberta, ela vai se fechar. Ela vai se fechar, é promessa. A fonte de purificação de todo pecado será fechada. O trono da graça dará lugar ao trono do juízo. Calvino, de forma recorrente, dizia nas suas pregações: nada é mais perigoso do que adiar o tempo da conversão, pois a porta da graça está aberta agora, mas em breve será fechada. Leve as coisas de Deus a sério, meu irmão. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar. Pare de dizer que você ama Cristo se você não está disposto a obedecê-lo. Só ama quem obedece. Pare de pecar ocultamente, trancado no seu quarto. Pare de usar máscaras de hipocrisia, porque tudo isso vai ser desmascarado pelo Senhor no dia da sua visitação. Não há nada, não há coisa alguma diante dos seus olhos que Ele não possa contemplar para o meu bem e para o meu mal. Meus irmãos, que tristeza saber que muitos homens se curvarão aos pés de Cristo num tempo não mais oportuno. Que tristeza é isso!
Que tristeza saber que muitos que hoje vivem o evangelho amarrotado, o evangelho defraudado, o evangelho vivido de qualquer jeito, indiferentes com o céu, eles suplicarão no dia do juízo para entrarem no céu. Só que vai ser muito tarde para isso. Eles vão lamentar pelo que não fizeram em vida, e irão chorar amargamente. E eles vão ranger dos seus dentes com muito ódio. E eles viverão para sempre entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios delitos, sem intervenção da bendita graça comum de Deus. Bem escreveu J.C. Riley: a terra é o único lugar da criação de Deus onde existe todo tipo de infidelidade. O inferno é tão somente o lugar onde a verdade é reconhecida tarde demais. Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. E eu quero fechar com uma breve aplicação, bem rápida. Meus irmãos, considerem as lutas dessa vida, as dores que esse mundo proporciona, como incentivos do Senhor, para nos esforçar a entrar pela porta estreita. Considerem as perseguições, considerem o mal que impera nessa existência, como preciosas ferramentas de Deus para nos motivar a prosseguir rumo a Cristo, apesar das dores que estar em Cristo pode causar. Considere isso. É melhor padecer por amor a Cristo que permanecer por aqui e sofrer sem esperança. Sob essa perspectiva, nós podemos crer que as dores dessa vida nos levam para mais perto de Cristo. As suas dores te levam para mais perto de Cristo. Porque é por essa estrada muito esburacada, por essa estrada que tem precipícios terríveis do lado, que o Senhor tem nos conduzido dia após dia até a sua glória. Meu irmão, minha irmã, não reclame das suas lutas, pois são elas e por elas que Deus tem te salvado. Graças a Deus pelos perigos, graças a Deus pelos precipícios, pelos pântanos do desânimo, pelas perseguições, pelas aflições, pela dor. Tudo isso tem nos impulsionado a desejarmos o céu. Deus é o Senhor dos pântanos do desânimo. Deus é o Senhor das lutas do caminho. Ele é o Senhor até do próprio diabo. E todos são teus servos que nos empurram para Cristo. Esforce-se para seguir adiante e entrar pela porta estreita. Porque lá atrás, seguem os servos malignos do Senhor, nos forçando a lutar pelo céu. Graças a Deus pelas dores deste mundo. Mas a você que ainda vive de forma negligente o Evangelho, e se julga salvo porque você conhece a Cristo, te pergunto nessa manhã: Cristo te conhece? Vamos orar? Santo Deus, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Graças te damos, porque para uma multidão de pecadores há esperança. Para uma multidão de pecadores a porta foi aberta por Cristo. Ele que adentrou nos céus e abriu um vivo caminho para que possamos segui-lo. Mas, Senhor, faça-nos entender que este caminho implica em dores dilacerantes, mas que nos salvam. Senhor, desperte homens que dormem, mulheres que dormem nesta manhã, seguros em uma triste ilusão de que estão bem contigo, mas serão surpreendidos se não se arrependerem imediatamente
no dia da sua visitação. Rogamos a tua misericórdia na vida dessas pessoas e em nossas vidas, para que prossigamos resolutos para a glória eterna, confiantes que o Senhor é o Deus que nos manda nos esforçar para entrarmos pela porta estreita, mas o Senhor é o Deus que nos promete caminhar conosco até a consumação dos séculos. O que o Senhor nos pede, o Senhor mesmo nos dá. O que o Senhor exige, o Senhor mesmo nos agracia. E por isso te louvamos. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.